Bom dia, 7h59, eu tô aqui com você, tomando o nosso café juntos, juntas. Bom dia, o tempo mudou, tava tão gostoso o calor. Esfriou de novo. Bom dia, Renata, querida. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Hoje são 55 dias que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Cada dia nós lemos um verso. Hoje nós estamos no capítulo 3, vamos ler o verso 5 do capítulo 3. Bom dia, querida. O capítulo 3, verso 5, diz assim: o Salomão está falando de tempo, o tempo inteiro ele está falando de tempo. E hoje ele fala assim: tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. O Hellinger nos ensina que a vida tem um fluxo, o movimento da vida tem um fluxo, que o movimento da vida não é algo rígido, né? Então, quando Salomão diz aqui espalhar pedras, pode representar momentos em que construções antigas precisam ser desfeitas, quando os sistemas se reorganizam e a ordem pede que algo seja retirado para que tenha espaço para o novo chegar, né? E já juntar pedras, né, aponta para a necessidade de consolidar, dar estrutura, reunir forças, seja na família, seja numa relação ou dentro da gente mesmo, né? Reunir forças. Então tem teu momento de espalhar pedra, tem o momento de juntar a pedra, né? A mesma coisa acontece com a frase do Salomão de ter o tempo de abraçar e o tempo de se afastar do abraço. Eu gostei desse afastar, porque não é rejeitar, é afastar. Vamos olhar o que seja. Então, às vezes, tem abraços que nos sufocam, que não nos deixam respirar. E aí vira um apego, vira uma dependência, né? Outras vezes, temos um abraço que cura, aquele abraço que cura, né? Então, o afastar aqui, que o rei Salomão está se referindo, não está significando rejeitar, mas permitir espaço para que o outro possa encontrar a sua própria força, né? Então, às vezes a gente, como um filho, né? A gente quer fazer por eles, a gente quer evitar que eles se machuquem, evitar que eles se frustrem. E isso é o abraço que sufoca, né? E o abraço de se afastar sim, é a experiência da vida dele. Essa é a experiência da vida dele. É assim que ele vai aprender, foram as escolhas dele. Isso é se afastar do abraço, né? Então, o abraço, quando ele vem do lugar certo, ele sustenta, né? Mas quando ele vem do medo, tem o medo que ele se machuque, tem o medo que ele se frustre, ele prende, ele não deixa o outro voar. Então, no campo sistêmicos, e também eu falei dos pais, obrigado pelos foquinhos, pelos coraçõezinhos, manda mais, muito obrigada. Então, eu falei dos pais que não deixam os filhos voar, mas às vezes é o contrário também. Tem filhos que se abraçam no destino dos pais, carregando por amor as culpas e as dores desses pais, os fracassos desses pais. Então, o nosso trabalho terapêutico, muitas vezes, é o de afastar esse abraço simbólico para que o filho possa desenvolver, possa devolver não, para que o filho possa devolver para o pai e para a mãe aquilo que não é dele, aquilo que não pertence a ele, para que ele possa seguir mais leve, sem o peso que ele está carregando que não é dele. Eu vou mostrar
uma constelação onde isso acontecer vai aparecer bem. Mas vamos antes para nossa reflexão filosófica. Eu gostei muito dessa frase do Sêneca, estou repetindo ela aqui algumas vezes, porque realmente eu acho ela muito interessante. Sêneca fala assim: a vida não é curta, ela é mal usada. Vamos fazer bom uso da nossa vida, né? Então, nesse verso, Salomão parece que segue nessa ideia, né? Saber o que fazer em cada tempo, né? É uma forma de sabedoria bem prática, né? Dá-me sabedoria para saber o que fazer, né? Tem hora de espalhar, tem hora de juntar, tem hora de abraçar e tem hora de soltar. É o que diz Salomão. São movimentos que pedem discernimento. Já Jung falava das forças opostas, né? Que são necessárias para a individuação, né? Luz e sombra, apego e afastamento, eros e logos. Não é que a gente tem que escolher um, mas só reconhecer que a vida pulsa. Não é uma constante o tempo inteiro. Ontem estava um calor de 40 graus, 30 e lá vai pedrada. À noite estava 30, né? Eu imaginei que hoje ia ser um dia maravilhoso. Tá frio. Não tem uma constância, né? É alterna, né? Ora recolhe, ora expande, ora une, ora separa, né? Na filosofia oriental, Lao Tse diz, tem uma frase Lao Tse que essa vale a pena transcrever. Ele diz assim: quando solto o que sou, torno-me o que poderia ser. Não é fantástico? Quando solto o que sou, quer dizer, o que eu sou? Eu sou o que o meu ego imagina que eu sou. Mas será que não? Mas se eu solto isso que o meu ego diz que eu sou, eu posso me tornar aquilo que eu poderia ser. Muito bonito, né? Esfriou. Então, o afastar-se que o Salomão está falando aqui, que o rei Salomão está falando aqui, afastar-se do abraço, também pode ser interpretado assim como se desapegar de uma forma fixa de relação. Então, um relacionamento tem que ser assim, 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 toda uma série de regrinhas de como o relacionamento tem que ser. Se afastar disso, né? Porque algo maior, muito mais verdadeiro pode surgir quando a gente não tem essas regras. Vera, falei de você hoje de manhã, incrível, tá entrando a Vera aqui. Bom dia, querida. Então, se afastar daquilo que é fixo, porque algo bem maior pode surgir, né? Então, estava falando de um caso de uma constelação de uma moça muito bonita e elegante, chique, e a questão dela é que nenhum relacionamento dela ia para frente. Todos os relacionamentos começavam, ela se apaixonava com muita intensidade, mas poucos meses depois ela se sentia sufocada e terminava a relação. Falei, bom, vamos olhar para isso na sua constelação. E aí, o que surgiu? Surgiu ela abraçada com a mãe dela, né? Qual é a história da mãe? A mãe tinha sido abandonada pelo pai dela quando ela era bebezinha e nunca mais se relacionou com ninguém. E ela então se abraçou com essa mãe. Então, não era um abraço de afeto, era uma fusão com a dor da mãe. É como se ela estivesse dizendo: eu protejo você. Imagina a criança protegendo a mãe: eu protejo você, eu fico com você para que você não se sinta sozinha. Então, toda vez que ela tinha uma relação mais séria, punha em perigo esse compromisso que ela tinha com a mãe dela. E daí ela terminava a relação, né? Então, todos os relacionamentos amorosos dela eram uma ameaça a essa fidelidade dela, à mãe dela, né? Era uma ameaça dela se afastar da mãe. Impossível, né? Então, isso apareceu na constelação
E aí fizemos o movimento de soltar, de devolver a dor da mãe para a mãe, devolver para a história, fazia parte da história da mãe, e liberá-la para poder abraçar um outro homem sem se sentir culpa de estar deixando a mãe. Foi emocionante essa constelação. E claro que meses depois ela iniciou um relacionamento mais leve, onde já não era uma prisão, né? Era um encontro. E aí depois não sei o que aconteceu, mas me lembrei dessa moça que estava abraçada à dor da mãe. Tem não sei se vocês conhecem aqui o escritor russo chamado Dostoiévski. Ele tem um romance muito famoso chamado Os Irmãos Karamazov, né? E nesse romance ele mostra magistralmente a força dos vínculos familiares. Os dois personagens, os filhos, né? Dmitri e Ivan são o nome dos filhos. Eles vivem presos a um abraço simbólico de lealdade e de rancor ao pai. E, ao mesmo tempo que eles odeiam o pai, odeiam o que o pai faz com eles, eles são super leais a esse pai. Eles são incapazes de se afastar de um destino trágico, que está ali na frente deles. Mas é o destino do pai, não é o destino deles, né? Então ali o livro mostra, o romance mostra, eles não estão ali por carinho pelo pai, mas é algo patológico, doentio, e que sufoca a liberdade deles, né? É lindo esse romance, Os Irmãos Karamazov. Tem um filme também, que foi estrelado com um ator que eu amo de paixão, Johnny Depp. Eu falava errado, né? Em inglês chama-se Finding Neverland. Talvez em português seja A Busca da Terra do Nunca. Não sei se foi esse o título do filme em português, mas é mais ou menos isso. Se vocês quiserem ver o filme, procurem por aí. Procurem por inglês. Então, Johnny Depp, aquele maravilhoso, ele se aproxima da família, tem dois meninos também, e ele vai se relacionar com a mãe desses meninos. Então ele chega muito carinhoso, com muita imaginação, muita criatividade para aqueles meninos e para aquela família. E quando ele fica com esses meninos, a mãe está terminal, a mãe morre, e ele fica com esses meninos até eles crescerem, né? E quando eles crescem, ele diz: agora está na hora de eu me afastar, porque vocês já podem encontrar o seu próprio caminho, né? Então ele substitui a mãe por um tempo. Então a gente vê a sabedoria, o filme nos mostra a sabedoria de dar colo e também de permitir o voo, permitir que vão. Isso me tocou profundamente, porque eu como mãe eu passei por todo esse processo. Foi um longo processo para mim de soltar os meus filhos e permitir que eles voassem, parar de julgar e de criticar as escolhas deles, entender que as escolhas são deles e não minhas, fazem parte da história deles e não da minha. E vão ter erros e acertos como eu tive também, né? Então, permitir esse voo. É disso que Salomão está nos falando hoje. Tem hora de abraçar e tem hora de soltar. Então, minhas perguntas para quem está aqui comigo hoje, madrugou num domingo frio: será que eu estou abraçando demais? Perguntas, bom dia. Será que tem alguém na minha vida que eu estou muito ligada, abraçando, entre aspas, como diz Salomão, a ponto de eu esquecer de mim mesma? Será que eu estou me doando demais numa história, numa relação? Pode ser num trabalho também. Uma entrega tão grande que eu esqueço de mim mesma? Essa é a minha pergunta para a gente se fazer hoje, né?
ou no meu sistema familiar, será que tem um lugar onde, como ensina Salomão, eu precisaria espalhar pedras, que seria, teria que desfazer de alguma coisa, soltar, para depois poder juntar de uma forma mais saudável? O que será que eu precisaria soltar? Será que tem alguma coisa que... Avaliar, tem alguma coisa que ainda preciso soltar? E a minha última pergunta, quando eu abraço, o meu abraço é aquele abraço que prende ou é aquele abraço que diz, vai, você é capaz, você pode? Como será o meu abraço? Isso é pra gente pensar num dia frio de hoje, que a gente se abrace muito, né? E aí, então, vamos conversar um pouquinho antes da nossa meditação final. Então, a Sara concordou comigo, concordou com o pensamento do rei Salomão. E o que vocês acham? Tem alguma coisa que vocês estão aprendendo? O que nos diz Salomão fez eco aí na sua história? Enquanto vocês pensam e escrevem eventualmente, vai ser um prazer conversar. Eu quero lembrar que essa live fica gravada. Você pode assisti-la depois. Seria muito bom se você passar o link da live para que mais pessoas possam compartilhar dessa live, possam estar aqui com a gente, possam começar o dia com o rei Salomão, com a sabedoria do rei Salomão. Eu acho maravilhoso começar o dia com os ensinamentos dele. Mas se você não tem tempo de assistir a live inteira ou chegou no meio e quer receber a transcrição da live, você pode fazer parte do grupo no WhatsApp. Todos os dias depois da live eu transcrevo a live e você recebe ela uns 15, 20 minutinhos depois da live, recebe a transcrição. Então, se você está entrando hoje e não faz parte do grupo ainda, aqui na minha bio tem um desenho de um clips. Você clica nesse clips, vai abrir uma série de links. Um deles é Rei Salomão, cá entre nós. Clica lá e pronto, você já está dentro. Então, enquanto eu transcrevo, você já pode estar dentro. E eu recebi hoje um vídeo lindíssimo sobre a vida, sobre esse pulsar da vida. Ele fala de inteligência artificial, mas não é. A ideia é sobre esse pulsar da vida que eu vou compartilhar no grupo. Então, se você não faz parte ainda, entra para receber, que vale a pena. A Renata está dizendo assim, estou aprendendo a soltar. Eu também, Renata. É um aprendizado constante, aprender a soltar e a confiar. Confiar na vida e no propósito de vida de cada um, no destino de cada um, para poder cuidar da gente, né? Tem uma hora que a gente precisa se cuidar. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelos foguinhos, e vamos para a nossa meditação final. Então vamos fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda. Estamos começando a meditação, Irene. Então, essa live está gravada, você vai poder assistir depois, desde o início, tá bom? Por favor, assista. Mas agora vamos fechar os olhos. Inspirar, soltar o ar. Bem devagarzinho. Vamos imaginar que a gente está num campo aberto, imenso, muito grande. E nesse campo aberto tem algumas pedras espalhadas pelo chão. Algumas dessas pedras são minhas, me pertencem. Pertencem a você, mas outras não, né? Então, lentamente vamos caminhando pelo campo e recolhendo só aquelas pedras que nos pertencem, aquelas pedras que são nossas. Cada pedra que a gente pega, vamos sentir o peso aqui na nossa mão, o peso, mas também a força que essa pedra tem, o aprendizado que ela trouxe. Sente o peso. Põe na mochila. E aí você olha em volta e vê que tem outras pedras
que não são nossas. Tá? Dessas pedras que você pegou, talvez tenha algumas pedras que também não são suas. Põe de volta no chão, devolve essas pedras para a terra. Não são nossas, não preciso carregar. Tem um fluxo maior de vida me esperando, né? Então agora vamos visualizar alguém que a gente ama. Alguém que a gente ama muito. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, um parceiro, um filho, uma filha. E imagina que você está abraçando essa pessoa. Sente a doçura desse abraço. Sente o abraço. Fica nesse abraço. E agora, bem devagarzinho, vai soltando esse abraço. Você vai permitir que cada um siga com a sua própria força, sem prender. Agora a gente vai só se nutrir da lembrança desse encontro. Internamente ou em voz alta, se você puder, se estiver num lugar que você possa repetir em voz alta, é muito bom. Se não, fala no seu coração. Diz assim: eu abraço quando é tempo de abraçar. Eu abraço quando é tempo de abraçar. E eu solto quando é tempo de soltar. Eu solto quando é tempo de soltar. Eu confio que o amor permanece nos dois movimentos. Eu confio que o amor permanece nos dois movimentos. Vai abrindo os olhos bem devagar. Sente o tempo da vida que segue com você, com cada um de nós. Bom dia, teve gente que entrou no meio da meditação. Essa live está gravada, se você tiver interesse de assistir ela desde o início, daqui a 2 minutinhos ela vai estar liberada. E eu convido você que você assista tudo, porque eu acho que vale a pena. Então, vamos soltar o que já pode ser solto, confiar que está na hora de liberar, confiar que a gente também não precisa carregar o que não é nosso, né? E vamos abraçar aquilo que é nosso, reconhecer o que realmente é nosso, o que vale a pena abraçar. E também saber que vai ter a hora de soltar aquilo que a gente está abraçando, o fluxo da vida. Foi disso que começamos o dia com o Rei Salomão nos ensinando, o fluxo da vida. Um beijo muito carinhoso, tenha um dia fantástico e continuamos amanhã às 7h59. Espero você. Vem amanhã. Bom dia, desfrutem. Quem entrou no finalzinho, a live fica gravada. Você pode assistir a gravação. Beijos, preciso ir. Tchau, queridos.